Hoje, o ensino médio em tempo integral digital leva você para conhecer um pouco do universo do fotógrafo Sebastião Salgado. Para isso, vocês vão assistir ao programa Mediação em Arte e ver os caminhos de aprendizagem que dois educadores apresentam sobre a fotografia da cultura africana Imba. Curiosos? Vejam aí! Quanto tempo você passa diante de uma imagem? Quais as associações que podemos fazer diante de uma obra de arte? No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a fotografia da exposição Gênesis do renomado fotógrafo Sebastião Salgado. De baleia, porque tem essas gotinhas de água e deu pra perceber. Mora onde? Mora numa ilha. São umas baleias fantásticas, são as baleias, como é que o nome dela em português? Baleia franca austral. Essas baleias, elas sempre tiveram uma grande curiosidade em direção ao ser humano. Elas adoravam visitar os barcos, os navios, chegavam perto de curiosidade. E foi assim que elas foram extintas também, que existia no início do século XX mais de 300 mil baleias, hoje elas não chegam a 3 mil, são em torno de 2.700 baleias. É mais ou menos uma espécie extinta. Nós trabalhamos numa baía, era mais ou menos a residência dessa baleia, ela teve uma baleinha. O bebê estava ali, rodando em volta dela, a gente aproximou. O primeiro dia ela manteve uma certa distância, o segundo, e a partir daí ela foi se aproximando, foi permitindo que o bebê se aproximasse também, e nós acabamos ficando amigos dessa baleia. Essa baleia chegava ao barco como um cachorrinho. Eu passava a mão na baleia, eu via a 30 metros lá atrás a cauda dela tremendo, sabe? Era de uma sensibilidade de pele, uma coisa incrível. Quando o mar estava tranquilo, porque o mar é muito agitado nessas águas da Patagônia, a gente ia num barco menor, um barco de borracha, e a gente tinha dia que a baleia se colocava entre o rabo e a cabeça, ela fazia uma curva e colocava o nosso barco dentro. Eu era tão próximo que eu não podia fotografar. A gente saía, ela batia a cauda na água, a gente voltava, ela vinha ao barco. Era assim, de uma relação assim, tão fantástica, tão próxima, sabe? Que uma coisa emocionante. Um fotógrafo, ele é como um átomo dentro de uma célula, não é? Você se integra, você é rápido, não é? Alguma coisa acontece, você já está lá, você é uma unidade independente, totalmente independente. A fotografia tem uma disposição para descobrir. Você sabe onde você vai, mas você não sabe o que você vai trazer. Você vai descobrir. Você se deixa transportar. E você vai colhendo o que pode. Cada fotógrafo traz dentro dele a sua fotografia. Traz dentro dele a sua própria luz. Não é? O fotógrafo trabalha sozinho. É uma coisa muito especial a fotografia. Essa fotografia do Sebastião Salgado, né, acho que isso serve para qualquer fotografia. Quando o fotógrafo toma a decisão, né, e eu acho que aí vai entrar algum dos elementos que é muito trabalhado pelo Salgado, que é o aspecto do instante decisivo, que foi trabalhado por Cartier-Bresson, e quando ele trabalha com esses aspectos, ele decide o momento de fotografar, que eu acho que tem um pouco essa questão do momento, do posicionamento, porque a fotografia ela funciona como um recorte, na verdade um fragmento de um tempo e espaço que o fotógrafo toma a decisão e fotografa naquele instante.
né? E todo esse posicionamento, essa localização da câmera, do momento, a disposição dos elementos visuais na fotografia, a gente pode ver nessa obra do Sebastião Salgado. E de que maneira que a gente percebe isso, né? Essa junção dos elementos técnicos, né? Tanto da escolha da objetiva, da escolha do momento do dia, por causa da iluminação, por causa não só da iluminação, mas da composição mesmo, isso tudo vai influenciar para a produção depois dessa imagem, né? Quando o fotógrafo seleciona esse tempo e esse espaço para poder fotografar, ele produz essa obra. Dessa maneira, né, tecnicamente, o que a gente percebe é que as escolhas do Sebastião Salgado foram por trabalhar com o diafragma mais fechado possível. Isso faz com que a gente tenha definição em todos os planos da imagem. A gente consegue ver tanto aqui embaixo quanto lá no fundo, a gente consegue perceber definição. Isso tudo pela questão técnica, né? Que é o momento que são as escolhas do próprio fotógrafo de fechar mais o diafragma para poder manter maior detalhe. Isso tudo influencia para quê? Isso tudo vai servir para depois, quando a construção dessa narrativa, né, a gente conseguir perceber todos esses elementos bem focados. E aí a gente, agora falando de análise de imagem, né, quando a gente propõe uma leitura de uma imagem como essa, a gente vai fazer exatamente uma narrativa. O que a gente vê? Primeira coisa que a gente faz é identificar que elementos que estão presentes nessa fotografia para poder entendê-la. Então, o que a gente percebe aqui? A gente tem uma espécie de um poço, a gente vê a água, a gente tem aqui a mulher trabalhando aqui, pegando a água, tem depois nesse segundo plano esse outro personagem que está observando, atrás a gente tem os animais, atrás tem mais uma camada de animais e ali por trás mais outra. Então, a gente percebe todo o cotidiano desse espaço, desse local onde o Sebastião Salgado realizou essa fotografia. A composição para Salgado se embasa no conceito de instante decisivo, de Henri Cartier-Bresson. Este defende que, na composição, as relações de forma devem ser estabelecidas rigorosamente para que um tema se apresente em toda a sua identidade. Para ele, o grande domínio da composição é saber situar a máquina fotográfica no espaço em relação ao objeto. A cor nas fotografias do artista são realizadas em preto e branco. A inexistência de cor significa ausência de informação para que o foco fique na situação retratada, no contexto e no impacto do momento. Na contraluz, o fotógrafo Sebastião Salgado utiliza a luz atrás do assunto a ser fotografado para realçar os detalhes que ficam na sombra, ou, pelo contrário, reduz a silhueta, privilegiando o fundo em destaque. O meu conceito de luz veio daqui do interior de Minas Gerais, quando eu era menino, indo naquelas fazendas maravilhosas lá de Minas Gerais, aquelas luzes, possivelmente as luzes mais fantásticas que existiu. Você vai ver no filme O Sol da Terra, começa lá onde eu aprendi a ver com meu pai. Quando eu era pequenininho, meu pai me levava no alto daquela montanha para me mostrar a luz, para me mostrar a luz penetrando dentro das nuvens, no início da época de chuva, sabe? Pode ser coisas tão fortes. Quando você vai ver as imagens do filme, você vai ver de onde eu vim. Eu vim daquela luz. Aquela luz veio dentro de mim, sabe? E quando eu busco a luz, ela está ali dentro. Eu era muito lourinho, sabe? Aquele sol quente daquele Vale do Rio Doce, eu tinha que estar sempre nas sombras. Então, a minha imagem das pessoas que vinham em direção a mim, eles iam da luz para a sombra. E um dia eu estava em Cuba, a Leninha organizou uma exposição no Museu de Arte Moderna de Havana, eu estava fotografando em Cuba, eu estava um sábado livre, eu venho ver a exposição, como é que ela estava indo, e veio um professor da Escola de Belas Artes com um grupo de alunos e falou: olha, esse fotógrafo, olha todas as fotografias, ele fotografa basicamente contra a luz. Eu falei, é verdade, eu descobri aí que eu fotografava contra a luz. O trabalho de Sebastião Salgado ele é muito rico para a gente poder analisar no que se refere à questão ambiental.
Nesta obra especificamente, a gente pode começar o nosso trabalho de análise fazendo uma leitura do título da obra. E a partir disso, eu sugiro que o professor em sala de aula faça uma pesquisa na internet, em livros, em enciclopédias, para que possa contextualizar melhor esta imagem que está aqui na nossa frente. A partir da pesquisa que eu fiz, considerando o título e a legenda da imagem, eu pude descobrir que esta é uma população de etnia Imba e que vive no norte da Namíbia e no sul da Angola, na África. Foi uma fotografia produzida pelo Salgado em 2005, em uma das suas diversas viagens pela África. Eu sugiro que a gente comece a fazer uma análise de cima para baixo, da esquerda para a direita, de modo que a gente possa compreender todos os detalhes da imagem, ok? Por exemplo, começando por esse canto aqui superior da imagem, a gente pode perceber que essa região ela compreende a savana africana, né? Pois toda a vegetação é uma vegetação bastante árida, composta por muitos espinhos, ou seja, a partir daí, uma das possibilidades pedagógicas do professor em sala de aula é começar a entender quais são as interações da vegetação, do bioma, com os efeitos climáticos, com as ações do homem. Outra possibilidade também é você começar a fazer uma transposição desses conhecimentos globais, daquilo que está sendo representado na foto, na África, para a nossa realidade brasileira. Fazer uma comparação para que o seu aluno consiga compreender as relações globais e as relações entre o cerrado, semelhanças e diferenças entre o cerrado brasileiro e a savana africana, entre a caatinga brasileira e essa vegetação. A partir daí a gente começa a discutir toda a questão da vegetação, do desmatamento e por aí vai. Descendo mais um pouco no plano, a gente consegue perceber que esta região aqui está com um relevo bastante erodido, né? Com certeza essa erosão foi provocada pela ação da água. E aí aqui a gente pode entrar no aspecto muito importante dessa fotografia, que ele retrata muito bem a escassez dos recursos hídricos no planeta, né? E aí a possibilidade pedagógica que a gente vai encontrar para trabalhar em sala de aula seria a discussão da quantidade de água doce disponível no planeta, né? É sabido que 97% de toda a água do planeta é salgada, sendo que dos 3% de água doce, apenas algo em torno de 0,3% a 0,5% está disponível para o consumo humano, para todas as nossas atividades, ou seja, é uma quantidade muito limitada. E aí a gente pode discutir em sala de aula como nós temos utilizado essa água, o desperdício, a distribuição pelo planeta, quais são os países que mais têm. O Brasil é o país do mundo que mais tem, que mais possui água doce. O que nós estamos fazendo com a nossa água? Tem uma mulher aqui desenvolvendo atividades que, conforme eu percebi na pesquisa, a partir do título da obra, é uma atividade que parece a etnia Imba. O pastoreio é uma atividade tipicamente masculina. E eu fiquei me perguntando, e deixo também essa interrogação para vocês, o que uma mulher está fazendo numa atividade tipicamente masculina? Né? Outra questão que eu achei bastante interessante também foi a seguinte: eu descobri que as mulheres, desde o momento que elas nascem até o momento que elas morrem, elas são proibidas a entrarem nos corpos d'água, nos rios e nos lagos. Elas só podem ter contato com a água para beber, né? E aí eu falei, ué, o que ela está fazendo dentro da cacimba, né? Então, dentro dessa língua, o educativo preparou algumas atividades, além da visita. Então, por exemplo, a gente tem um laboratório onde a gente fala de textura. A gente realiza a técnica da frotagem, que é uma técnica simples, super trabalhada dentro de sala de aula, onde a gente sai com folhas de papel, retirando texturas dos espaços. Então, do chão, da casca da árvore, da folha, da madeira, do ferro. E uma vez com esse vocabulário visual de texturas, que a gente chama dentro da frotagem, a gente convida o aluno a criar uma imagem. Então, quando ele passa por essa dinâmica e ele entra nessa galeria,
ele começa a olhar para essa fotografia não só com o que ela está mostrando, ele vai perceber volumes de tonalidades, ele vai perceber temperatura, ele vai perceber as texturas que o Sebastião Salgado trabalha. Quando você olha uma foto dessa de perto, você percebe a rocha, você percebe o gelo, você percebe o ar, você percebe o animal, o vegetal, a pele humana, o tempo do olhar. Eu preciso fazer com que o aluno pare diante de uma fotografia dessa e veja a fotografia. E veja a imagem, veja a textura, veja a composição. Ele não precisa saber se é no Himalaia, se é na China, se ele quiser se interessar por isso, ótimo. Mas que ele veja e saiba o que ele está vendo. Que ele tenha um juízo crítico daquilo que ele está vendo, que ele saiba ler uma imagem. Paralelo a isso, a gente tem o Musicando, que é uma atividade de sensibilização sonora, onde a gente trabalha a leitura sonora das imagens. Então, quais são os possíveis sons que eu posso ouvir dessas fotografias? É o mar, é o deserto, é a paisagem no meio da floresta, é o canto do pássaro. Então, quais são os sons que emanam dessas fotografias? Como eu posso, a partir desse som, construir uma imagem? A nossa ideia para as artes cênicas é trazer contações de histórias que dialoguem com as histórias das tribos, dos espaços onde o Sebastião Salgado caminhou. Então, cada momento de atividade que a gente realiza para a escola ou para o público espontâneo no final de semana, ele está buscando fazer com que o visitante se aproxime um pouquinho mais. Que ele não apenas passe corrido dentro da galeria, veja a exposição, vi a exposição do Sebastião Salgado, está ótimo e foi embora. Mas que ele, de fato, mergulhe nessa ideia da Gênese, que ele também crie a sua própria Gênese e que ele se perceba indivíduo participante desse grande planeta, desse meio ambiente, que ele se encontre nesses lugares. As conexões que fizemos com a fotografia do Sebastião Salgado por meio dos elementos da linguagem fotográfica e o contexto histórico e ambiental nos levam a compreender o processo artístico. Até breve! Gostaram? Vocês também podem pensar em atividades para fazer na sua quarentena a partir deste vídeo. Podem tirar fotografias artísticas dentro de casa, pesquisar na internet sobre mais obras do autor e outras coisas que sua imaginação permitir. Tchau! Perceber como a matemática ela pode explicar esse aumento, né, no número da contaminação e até mesmo essa não é uma preocupação simplesmente dos matemáticos, uma preocupação de todos os órgãos de saúde do mundo, né? A relação aos robôs está acontecendo em Hong Kong, no metrô de Hong Kong, porque os robôs estão fazendo a asepsia do lugar com peróxido de hidrogênio, né? Então eles estão fazendo ali a descontaminação dos vagões, tentando esterilizar justamente pelo grande volume de pessoas que circulam naquele local, né? E aí, para isso, eu também quero convidar mais um professor do nosso projeto do MTI, também se chama Leonardo, né? E ele é um professor de robótica e quer trocar um pouquinho de ideia conosco aí e com vocês sobre a robótica relacionada também às questões do coronavírus, tá bom? Leonardo, é com você. Eu sou o professor Leonardo Cardinelli, eu sou professor de robótica e a gente vai bater um papo hoje rapidinho sobre as aplicações da robótica nos nossos dias.
Desde muito tempo, os robôs vêm fazendo parte do nosso imaginário, por exemplo, aí no desenho dos Jetsons, né, um desenho super antigo já, que tem uma empregada doméstica que cozinha, faxina, cuida das crianças, enfim. Temos o Wall-E, né, com a sua plantinha e a sua grande companheira, fiel amiga, a Eva. E temos outros desenhos e mais bonitinhos, outros também mais apocalípticos, né, trazendo um perfil um pouco mais sombrio aí dos robôs, por exemplo, Transformers, aí o Will Smith no Eu, Robô. Temos a inteligência artificial, que traz um certo drama e a gente fica até comovido com a situação dos robôs, né? Temos aí também o Exterminador do Futuro, né? Super apocalíptico e tal. Enfim, não sei o que passa muito bem pela sua cabeça. Você pensa aí que é coisa do futuro, que é coisa de outro mundo, é coisa só pra gênio, cientista, nerd, é coisa lá do apocalipse, ou coisa de gnomos, duendes. Bom, eu não sei o que passa pela sua cabeça, mas não é nada disso aí não. Nós temos muitas aplicações da robótica, inclusive nos nossos dias agora, falando sobre o coronavírus. Quer ver? Os robôs são usados para desinfetar os ambientes, para limpar os ambientes, evitando assim o contato do ser humano com o vírus. Por exemplo, aí na reportagem também do Canaltech, falando que os robôs entram nos quartos, ele mede a temperatura do paciente que está com coronavírus, ele vê a pressão, os batimentos cardíacos, evitando assim que o ser humano tenha contato direto com os infectados ou ambientes que possam ter o vírus. Então, diante de tantas possibilidades, né, diante de tantas aplicações que a robótica tem, cabe a você fazer a seguinte pergunta: quais oportunidades eu posso aproveitar? Sejam oportunidades profissionais, trabalhando para uma outra empresa, ou você criando um empreendimento próprio, sabendo que as profissões já têm sido afetadas e todas serão afetadas pela robótica. Então essa é a pergunta que eu queria deixar aí para você, e esse é o assunto que eu queria trazer aqui para a gente hoje. Tá bom? Até a próxima! Então, já que a robótica e a tecnologia também têm ajudado a sociedade, né, a interagir e, né, evitar que essa doença ela se espalhe ou que essa curva, né, como o Luiz nos explicou, ela aumente, eu também estou utilizando aí uma forma ativa de comunicação com os meus alunos do projeto Escrita Criativa. Para participar conosco, né, dessa troca, desse momento, que responde àquela primeira pergunta inicial: quem sou eu em tempo de coronavírus? Então, como é que esses alunos do MTI estão vivenciando esses dias em casa? Como está sendo a relação de estudo? Como é que eles estão se sentindo em relação a essa pandemia? Então, alguns compartilharam conosco alguns vídeos que nós vamos assistir agora e prestar atenção aí na fala desses nossos alunos tão importantes, né? E sobre o que eles têm para compartilhar conosco, tá bom? Então vamos lá, Lara, com você. Oi, meu nome é Lara Sofia, eu tenho 15 anos, eu estudo no SED 8 e eu tô tentando me manter calma, tô de quarentena e não tô com nenhum medo, tô tentando ficar tranquila, né? E aqui em casa, questão financeira tá estável e eu não conheço ninguém que tá com coronavírus. É isso. Olá, meu nome é Laísa. Eu tenho 15 anos e estudo no SED 8. Pra mim, viver nesse tempo onde essa doença que estourou agora tá sendo um pouquinho difícil. Eu tinha distrações maravilhosas na escola, pessoas que estavam sempre do meu lado, que sempre, tipo assim, estavam fazendo a diferença. E quando o Covid-19 estourou, assim, o coronavírus chegou, foi uma coisa meio impactante, porque eu acho que, querendo ou não, a gente sente falta daquela rotina que a gente tinha pesada, tipo assim, que a gente era cobrado, que a gente tinha que chegar e ter aquilo na mão. Eu sinto falta da minha rotina e é uma coisa que eu não trocaria por nada. Eu sinto muita falta da escola. A Covid-19 sim afetou na minha vida financeira porque meu pai tem um comércio. E as pessoas, elas têm tanto medo de ser contaminadas com Covid-19 que até pedir é um pouco difícil de sair. Então, para você que vive de comércio, para você que vive do que você corre atrás, é difícil,
Porque, assim, como é que você vai pagar as suas contas e tudo que tá chegando, sendo que você não tem o teu comércio aberto? É um pouco difícil. Eu espero que tudo isso volte ao normal logo e que todo mundo fique bem, que ninguém pegue o Covid-19. Beijo. Clara, tenho 15 anos, sou do SED 8, do primeiro E. Quem sou no tempo de coronavírus? Assim, minha rotina mudou, eu me tornei outra pessoa, porque antes eu tinha uma rotina normal, hoje em dia eu não tenho, eu durmo tarde, acordo tarde, e isso é um obstáculo para mim, porque ficar em casa sem fazer nada é muito difícil, porque nós não temos nenhum conteúdo, nenhum dever para fazer, para nós ficar mais dentro do assunto. Eu não tive muito contato com a MTI, porque eu cheguei um dia antes no integral das aulas ser suspensas. Então, tem pessoas que já estavam mais tempo no integral, que já teve uma convivência mais, com um estudo a mais com a MTI, e eu não tive. E, assim, minha rotina mudou muito, até com a família, porque nós não se convivia muito só de noite, e hoje em dia nós se convivemos toda hora, né? Assim, nossos hábitos mudaram, nós não estamos passando por nenhum problema financeiro, tá tudo ok, mas, assim, nossos hábitos mudaram, né? Nossas convivências mudaram. Oi, Léo, me chamo Verônica, tenho 15 anos, e sobre a pergunta de quem sou eu no meio dessa pandemia, eu não sei explicar direito, mas não está fácil, né, pra ninguém, não só pra mim, não só pra minha família, mas pra todos. E, como está sendo, assim, ficar em casa pra mim, tá sendo bem difícil. Hoje mesmo ontem eu fiz um negócio de cronograma pra tentar estudar em casa, porque eu não posso ficar parada. Hoje eu vou tentar estudar um pouquinho, tirar uma hora do meu tempo pra estudar as coisas que os professores tinham passado pro primeiro bimestre. É isso, eu vou tentar estudar em casa e eu tô muito preocupada sobre voltar pra escola, porque, querendo ou não, eu dependo da escola pro meu futuro. Comecei meu primeiro ano do ensino médio esse ano e já aconteceu isso tudo. Oi, professor. Bem, eu queria começar o vídeo te mostrando o meu filhotinho. O nome dele é Joey e ele tem 2 mesinhos. Bem, a Bianca, nesse tempo de coronavírus, tá se sentindo bem nervosa e ansiosa, com medo. Eu tô com bastante medo. Ai, meu Deus. E ansiosa também, com medo das aulas, como é que vai ser quando eu voltar. Também da minha família e de tudo isso, né? Porque tá bem aterrorizante. Em questão da quarentena, tá sendo bem tranquilo, porque eu já não saio muito de casa mesmo. Então eu passo o dia inteiro mexendo no celular, assistindo, brincando com o meu cachorrinho e lendo. Então, professor, eu te recomendo este livro. Professor, você tem que ler este livro. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. É o meu livro favorito. Eu acho que é isso. Olha que maravilha, né, gente? É bom pensar que, mesmo em um momento tão crítico como esse em relação à saúde, né, nós podemos ainda ter um pouco de esperança. E para raciocinar um pouquinho, né? É uma oportunidade para a gente retomar as leituras, é uma oportunidade para retomar as suas escritas, retomar um pouquinho da comunicação em casa. Quantas famílias hoje estão tendo a oportunidade de, né, retomar os laços, mas ainda assim estão ali ligados na tecnologia, no Instagram, no WhatsApp, não estão dialogando. Mas esperamos, né, que isso passe, que, né, consigamos ter aí uma organização, né, de governo, uma organização de saúde para atender a sociedade, a população. E nós aqui, enquanto SED 8, claro, né, não deixamos de quê? De estarmos juntos de vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, espero que vocês tenham gostado dessa interação aqui nessa aula virtual, né? Nesse momento de troca aqui do projeto. Nós vamos seguir produzindo e continuar aí cada um, né, desenvolvendo o seu projeto por enquanto à distância, mas em breve estaremos todos juntos de novo, retomando tudo, e acredito que temos muito para viver esse ano ainda, tá bom? Toda a equipe do SED 8, toda a coordenação, a direção, todos os professores, o corpo
né, pedagógico, todos os auxiliares, todo mundo está aqui desejoso, né, que essa crise passe, que a gente volte a se encontrar, mas enquanto isso não acontece, tá bom? Não deixa de seguir a gente aí, né, na internet, participa conosco, dá o seu feedback, fala o que você tá achando, tá bom? Um grande abraço, abraços virtuais e beijos virtuais, porque esses aí não transmitem coronavírus, tá? Até a próxima, tchau, tchau.